Olá, pessoal do sexto período de RI, tudo bem? Não vou gritar não, viu? Eu estava notando que eu estava gritando no começo dos textos. Enfim, hoje esse vídeo é para fazer uma revisão em relação à prova da segunda unidade, né, a prova de arbitragem e mediação internacional. A gente está aqui para dar algumas dicas. Primeiramente, pessoal, preste atenção nas instruções da prova que a gente vai repassar agora. Não deixe de responder essa prova sem assistir pelo menos esse vídeo que eu repasso as instruções e dou umas dicas. Primeiramente, escolha e disserte sobre um dos temas abaixo, a avaliação totalizará 10 pontos. São 4 temas para vocês escolherem um para dissertar. A prova é dissertativa. Segundo, para os alunos que integraram grupos de seminário nesta unidade, a nota será dividida por 2 e acrescida com a obtida nos seminários, com a nota coletiva. Os seminários são obrigatórios, para todos. Todos vocês devem fazer os seminários. Esses seminários, pessoal, eles valem até 5 pontos e você que não fez na primeira tem que fazer na segunda, senão vai perder 50% da nota. As atividades que a gente passa, exercícios, tal, são extras, tá? Então aquilo é somado como nota extra, aqui fora 10. Terceiro, a resposta deverá ser feita em no mínimo 15 e no máximo 25 linhas, fonte Arial, tamanho 12, negrito, espaço 1.0, exclusivamente em formato Word ou PDF. Então, fiquem atentos para esses requisitos aqui formais, né? Só entreguem a prova em formato Word ou PDF, obedecendo esses requisitos. A resposta da prova poderá ser feita nesse modelo ou em um arquivo único à parte. Não será considerada resposta em formato de comentário no Moodle. Bem, pessoal, nesse caso, tanto vocês podem fazer a prova neste formulário aqui, ou pode fazer numa página em branco. Por favor, não esqueçam de identificar a prova, porque isso facilita a nossa vida. Obviamente que eu tenho como verificar quem mandou tal prova. Dá mais trabalho, mas a gente tem como fazer. Mas ajudem aqui o professor. E a gente não vai considerar a prova em formato de comentário. A resposta deve ser feita em formato dissertativo, num texto corrido único, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão, sem o nome desses tópicos, conforme a redação do próprio aluno, utilizando suas próprias palavras. Erro de digitação, português, ortografia e pontuação implicam em redução proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Primeiramente, pessoal, a prova é uma dissertação. E aí, de antemão, eu já digo, ninguém na unidade passada tirou nota máxima. O máximo que teve foi 9, tá? Por quê? Porque os alunos, eles estão entregando muito a prova em cima do, por exemplo, pega um livro e aí copia o livro, faz uma citação indireta, ou seja, diz com as suas palavras o que o livro disse, porém seguindo inclusive a mesma ordem de argumentos do autor do livro. Como é que eu quero que vocês façam, né? Como é que era para vocês fazerem? Vocês leriam o autor do livro que vocês querem fazer, ou vários autores, e depois, sem olhar, escrevam a dissertação. Ou só olhando detalhes, mas sem ficar colado nos argumentos daquele autor originário. E aí eu não estou falando de plágio, viu? Plágio é outra conversa. Plágio houve não na turma de vocês, mas houve em outras turmas. Tá? Plágio também não é só copy ipsiliteris não, viu? Isso aqui não é plágio não, estou falando disso de seguir, se a prova é dissertativa, tem que ser feita com as suas palavras. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão sem o nome desses tópicos e, claro, erro de digitação, erro de português, ortografia, pontuação, implica em redução de ponto. Até porque, pessoal, percebam que eu estou deixando isso com praticamente 15 dias, mais de 15 dias, antes de vocês entregarem essa prova. Então, eu não vou aliviar na correção. Respostas copiadas total ou parcialmente de provas de outros estudantes, de livros, da internet ou de quaisquer outras fontes, serão punidas com redução total ou proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Então, no caso da turma de vocês, não houve caso de resposta copiada total ou parcialmente, né? Não vou nem comentar aqui muito, porque vocês não fizeram. Agora, houve muito essa questão de estar muito colada no texto pesquisado.
Citações diretas não são permitidas, mesmo da legislação nacional ou internacional. Citações indiretas são permitidas desde que mencionado expressamente o nome do autor ou entidade e ano da publicação. Citação direta, pessoal, é aquela que você copia literalmente o que está dito lá, pelo autor, pela legislação e tal. Não é permitido. Citação indireta é permitido, sim, desde que mencionado o nome do autor, como a gente está falando aqui, o ano ou a entidade de publicação. O que eu estou reclamando é que a maioria das provas são todas citação indireta. Você não vê quase nada trazido pelo aluno, até a ordem dos argumentos são aquilo, que os livros indicados trazem. Caso mais de um tema de dissertação seja realizado, somente a primeira resposta vai ser considerada. Essa avaliação deve ser entregue unicamente através do Moodle. Eu não admito por e-mail ou redes sociais em nenhuma hipótese. Se tiver algum problema, entre em contato com o suporte da SES. E, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a gente deixa muitos dias essa prova disponível. No caso de utilização de referências além das sugeridas, você pode utilizar outras referências. Tem que citar expressamente no final do trabalho, conforme a BNT. Se não quiser utilizar as referências que eu estou indicando, pesquisa outra, mas citem. E não é só colocar o link não, viu? Tem que colocar completo igual a BNT. A desobediência às normas contidas nessas instruções podem levar à redução total ou proporcional da nota a critério do professor. Esse 12º eu não ia colocar, mas como eu venho aplicando nos últimos semestres, eu resolvi manter. Caso o estudante perca o prazo de envio dessa prova em até 24 horas após o seu término, poderá requerer ao professor uma segunda oportunidade sem custos através do nosso e-mail adicional, que está indicado na prova. A avaliação seguirá o mesmo modelo desta, porém, com apenas um tema dissertativo, não tem escolha, né? Após esse prazo, deverá ser solicitada a segunda chamada, de acordo com as normas adicionais. Pessoal, aqui é o seguinte, prova de segunda oportunidade que eu sempre venho fazendo, pode pedir em 24 horas após o término do prazo, mas 24 horas. Passou disso, nenhuma possibilidade requeram segunda chamada, tá? Que aí sim, isso já ocorreu, acho que na turma de vocês mesmo. O aluno perdeu mais de 24 horas, aí pede. Eu digo, não, passou de 24 horas, peça a segunda chamada. Bom, quais são os temas de dissertação? Em negrito tem o tema da dissertação e entre parênteses, sem negrito, o assunto do qual é retirado. O primeiro tema é possibilidades de recusa do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais na Convenção de Nova York de 1958. Esse é um assunto do ponto 4, principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem. Aqui, pessoal, vocês vão explicar com as palavras de vocês. Aqui é basicamente vocês escreverem com as suas palavras aquilo que está no tratado, né? Na Convenção de Nova York 58. Quais são as hipóteses em que pode haver uma recusa no reconhecimento e execução de sentenças arbitrais? Essa hipótese é o que a gente chama no direito de número clausus, ou seja, os estados que são ratificantes desse tratado só podem recusar o reconhecimento e a execução da sentença arbitral nessas circunstâncias que estão lá, que vocês vão mencionar. E não pode colocar outras, tá? Porque tudo que é visto como restrição de direito não pode se ampliar as possibilidades, entenderam? Então aqui vocês vão falar com as palavras de vocês aquilo que está na convenção. Se não der para falar de tudo, coloquem os principais pontos. Ou destaquem os principais pontos. Melhor, citem todos e destaquem os principais pontos. O segundo tema de dissertação é a atuação da International Chamber of Commerce, ICC, Câmara de Comércio Internacional, CCI. Interessante, em português a gente chama Câmara de Comércio Internacional, mas usa a sigla ICC. Falando, né? Na arbitragem internacional, assunto do ponto 5, mediação e arbitragem no comércio internacional. Então, aqui vocês vão explicar como a ICC atua em relação à arbitragem internacional, qual é o foco dela, que tipo de arbitragem ela atua, como é que ela atua. Então, explicando como ela trabalha. Basicamente é isso. Lembrando que ela é o principal órgão internacional na arbitragem.
na arbitragem comercial, né? O terceiro ponto seriam os principais aspectos do Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia. É assunto do ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de mediação e arbitragem. Então, aqui vocês vão dizer, aí depende, o que eu recomendaria? Falem um pouco do histórico da instituição, falem do objetivo dela, falem do funcionamento, um pouquinho dos seus órgãos, e aí destaquem os aspectos principais dessa entidade, que é uma das mais antigas na área de arbitragem, né? O quarto e último tema que vocês, lembrando, vão escolher um só para responder, seriam os principais aspectos do sistema de solução de controvérsias do Mercosul. É assunto do ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de mediação e arbitragem. Então, vocês vão explicar um pouco sobre esse sistema de solução de controvérsias do Mercosul, as fases que ele compõe, os órgãos que ele compõe, como é que ele atua, né? Destacando aqui os seus principais aspectos. Em relação às referências, pessoal, a resposta, como eu disse, ela pode ser feita aqui nesse formulário, numa folha à parte. Procurem sempre identificar para ajudar o professor. Inclusive, apesar de ser muito rigoroso, e eu vou ser rigoroso na correção dessa prova também, eu não tiro ponto por quem esqueceu o nome, porque eu posso identificar, dá mais trabalho, mas eu tenho como identificar sim. Então, referências sugeridas, eu recomendo principalmente o site das entidades. Tem, da ICC, tem tanto em português, tem aqui os links, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, quanto em inglês. Resolução de litígios arbitragem, resolução de litígios mediação da ICC. A Corte de Arbitragem da ICC também tem um site aqui. As regras de arbitragem da ICC. Em relação ao Mercosul, nós temos o Tribunal Permanente de Revisão, que é um dos órgãos do sistema de solução de controvérsias do Mercosul. Lá informa como é que funciona o sistema como um todo. Nós temos vários tratados aqui, o da Organização dos Estados Americanos, OEA, a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, que é a Convenção do Panamá, 75. A Convenção da ONU sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, Convenção Nova York de 1958. Essa sim interessa muito a gente, né? E porque é objeto de questão. A Convenção das Nações Unidas sobre Acordos Comerciais Internacionais, Gestões de Mediação, a Convenção de Singapura, que está em fase de aprovação pelo Brasil, mas que eu não abordei. E também temos da Corte Permanente de Arbitragem, né? O site da entidade aqui só disponível em inglês. Acho que tem espanhol, mas eu pesquisei em inglês. E pronto, pessoal, é isso. Boa sorte na prova de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, como sempre. Um grande abraço a todos.